receptador, ele já chega queimado, aí você está descascado, você não tem como provar. E hoje a pessoa que compra, ela não é obrigada a cobrar daquele vendedor a origem do material. Olha que dificuldade que é. Então, tem o receptador, ele tem lá um depósito que ele compra material reciclado e você não tem que apresentar a nota de onde você conseguiu aquele material. Ele compra como se reciclado como fosse. Reciclasse, como é por peso, certo. por quilo, por material, por alumínio, entendi, tipo com panela velha, com pedaço de ferro e cobre, e assim e daí não tem muitas facilidades para você conseguir um mandado de prisão. O cara chegou aqui com 200 quilos de sucata, eu dei para ele R$30 e estamos conversando. E leva embora. Certo, então, veja a nossa dificuldade. Aí esse empresário, ele compra um material que ele vai vender, para pegar esse exemplo, por R$500, ele compra por 30, e ele acha que está comprando uma coisa legal. Então, e nós cumprimos vários mandados, né? De todos que nós cumprimos, 2 foram conduzidos para a delegacia que conseguiram provar, né, que tinha produto ali, origem, né, de delito, né, produto que tinha como provar que ele não deveria estar naquele local, que era de furto ou de roubo. Tá? Então, nós vamos retomar, inclusive, estava tendo a reunião do nosso GGIM para retomarmos essas operações agora. Tivemos uma parada também por causa da dificuldade com o efetivo, por causa da pandemia, né? Muitos servidores da Guarda, da PM, da Civil afastados por causa dos atestados, mas também não podemos usar isso como desculpa. A realidade vamos retomar as operações, a polícia não para de prender, só que temos uma outra situação, eles são muito ligeiros, esses drogadinhos, né? Ou até que nem sejam os drogaditos, a pessoa está ali, ela já vai pronta. Igual nós pegamos outro dia na Avenida Brasil, em 2, com uma bicicleta, com uma mochila, com todos os aparatos de ferramenta ali para praticar o furto. Só que quando eles veem um facho de luz lá longe, eles já se escondem. Então tem que mudar essa estratégia para ver se pega esse povo no flagrante. E pedir o apoio da população. Quando viu, não precisa ter prova que ele está cortando. Desconfiou que poderá ser alguém que vai furtar, que vai cortar, chama a gente antes para evitar o mal maior. Mas não espera cortar. Né? Já liga para a polícia, liga para a guarda. Não discordando de você, apenas fazendo uma observação. Claro. O Nélio levantou aqui uma questão que ela é real quando a autoridade policial ela diz o seguinte, eu tenho aqui um elemento para identificar esse sujeito como receptador, que é exatamente o descompasso entre preço de mercado e aquilo que ela adquire. Claro. Entendeu? O cara não pode trazer um carro de R$100 mil como um ótimo negócio para mim, me vendendo por 20 e eu dizer que eu estou fazendo um bom negócio mesmo, de forma honesta, correta e tal. Eu não posso depois alegar isso, que o cara vai falar, você está tendo uma diferença muito grande, muito, o 10%, o 5%, o 20%. O cara está querendo dinheiro para a mãe dele que está adoentada. Mas, enfim, eu acho que, Reginaldo, que tem que começar nesses pontos e tal, né? Aí, se tivesse a solução, eu já teria dado, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a dificultar a vida dessa gente. Com toda certeza. Tem que dificultar mesmo. Bicho, tem que dar explicação. Vai ter que não sei o quê. Para o cara começar a dizer, eu não quero mais essa porcaria aqui, que só que me enche muito mais o saco, porque ele começa a pagar advogado, aí começa não sei o quê. Por isso que numa ação dessa, nós levamos a Secretaria da Fazenda para dar toda uma geral naquele estabelecimento, se ele tem os alvarás para operar aquilo. Porque você chega, parece um aterro sanitário aquilo. Mas foi feita uma operação assim, né? O ano passado foram 2, né? Mas é porque começou no final, né? Aí, você chega lá, você tem aquela pilha de plástico, de lata velha, de geladeira velha, de material, de papelão, de lixo, de coisas em estado de putrefação. Você tem que ir procurando, e eles escondem aquilo. Não é uma situação fácil de você encontrar no meio daquele... Parece um lixão, parece um aterro, sabe? Eles cuidam do negócio deles, né? Esse é o negócio deles, eles cuidam. Por isso que... Eu quero aproveitar aqui, Nélio e ouvintes, o doutor Nelson, quando me mandou a sugestão de pauta para o Contraponto outra noite, eu estava fazendo uma caminhada lá na pista de caminhada da Vila. Fiz até um vídeo para o Facebook da Rádio Cultura, quem viu está lá o vídeo. E o que eu fiquei muito espantada, a tristeza das pessoas que estavam caminhando ou de bicicleta que paravam. Olha o que fizeram
Como deixa acontecer isso? Então, vai lá caminhar à noite para você ver a decepção das pessoas por 1, 2, 3, 4 vandalismo, furto acontecer lá. É presencial, é lamentável de você sentar, ficar olhando para aquelas pessoas que gostam de caminhar ou que precisam caminhar pela sua saúde, a decepção delas. E lá, Cida, o que acontece? Lá foi feito como sempre foi. Tem a fiação subterrânea, tem tipo uma escotilha com uma portinha, com uma dobradiça para você fazer a manutenção. Ano passado furtaram tudo. A Ipu veio, ajudou com a Secretaria de Obras e Iluminação Pública, trocaram umas tampas altas, grande, pesada. Precisamos umas 2 pessoas para levantar aquilo, conseguiram levantar umas 40 de madrugada. Lá na Avenida Brasil, mesma coisa. A Avenida Brasil sempre teve aquelas escotilhas, né? Uma estrutura de ferro, com uma tampa também de ferro. O que os comerciantes tiveram que fazer? Colocar pingo de solda para evitar que eles entrem ali, porque eles entram igual rato ali e conseguem furtar, sabe? Então E a gente vai ter que ir mudando agora o nosso modus operandi. Os meios fizemos reunião com a Copel também para estudarmos alguma forma de evitar que isso aconteça, colocar aquela situação tipo uns balde, umas bacinhas invertidas nos postes para evitar que ele suba, igual evitar que rato sobe no paiol, né, na época lá da... E no chão, nessa galeria subterrânea, vai ter que dar um dispositivo. Só que quando você solda, numa situação de emergência, como que daí o operador ali, o eletricista, vai abrir de forma rápida, né? Tudo isso aí está sendo analisado também. O Reginaldo, Nélio, ontem eu estava vendo, não sei se vocês viram em telejornais, uma reportagem que eu achei interessante, é o seguinte, voltada para o meio ambiente. Lá na região do Nordeste tem a tal do Marara Azul, que só que habita só aquele espaço ali, da Caatinga, daquela região, daquele clima e tal. E ela está se reproduzindo, só que tinha um problema muito sério que estava acontecendo. Começou a aparecer araras mortas eletrocutadas, tá? Então, a proximidade do cio, elas vão ali, param para descansar, bater, fecha o curto e morriam eletrocutadas. Você precisa de ver, tudo bem, eu achei até sensacional, vamos dizer assim, que bom que fizeram isso. Eles estão mudando o sistema de cabeamento e de proteção nos postes, com essa única intenção. O que eu quero dizer? Solução tem, Reginaldo. Eu não estou... Mas bem cara, com certeza, sabe? Porque você tem que... os 3 fios ficavam tudo muito juntos, agora eleva-se um fio, distancia os outros 2, para que ao bater as asas, a possibilidade de fechar curto seria muito difícil, entendeu? E uma proteção plástica sobre a fiação nos postes. Entendeu? Num trecho de 1,5 metro, mais ou menos. Que vai na direção do que o Reginaldo disse agora, e eu gostaria de passar uma caneta marca-texto em cima daquilo que ele falou. Primeiro, citando aqui o Wilson, que disse que um empresário de Foz do Iguaçu 3 vezes já roubaram todos os fios lá da empresa dele. Resultado, fechou e vai embora de Foz do Iguaçu. Isso se multiplica por muita gente. O prejuízo no setor privado é muito maior do que no público. E eu repito, as pessoas já nem registram queixa. Sofre calado. E nesse sentido, Reginaldo, quando você diz temos que mudar o modo operante, e me parece que é isso. Até agora tem tido muita constatação, o diagnóstico, mas solução muito pouco. Eu não sei, são 250 câmeras em Foz do Iguaçu. Eu, particularmente, escutei um caso que vocês, pelas câmeras, viram alguém carregando fios, foram lá e pegaram. Mas a maneira de operar para evitar esse dissabor, essa desesperança, essa tristeza, esse prejuízo financeiro, essa situação tão ruim contra a cidade, cabe ao secretário de Segurança comandar isso. Você vê que eles são espertos que lá na vila onde tem as câmeras, eles não mexem. Então, mas no resto da cidade tem mais. Não tem 250 mais. Não, eu estou dizendo, onde tem algum dificultador para eles, eles vão procurar outro lugar mais fácil. Que vai no que o Nelson disse agora há pouco, dificultar a vida dos pessoal que adquire. Tem que dificultar cada vez mais, tem que ir mudando. Tem que correr atrás desse prejuízo e tem que ser logo, né? 12:06, a Marjone Silva está vendo nós aqui através do Facebook, o Pedro Antônio Grisson também. O Pedro, ele coloca aqui uma observação. Meu amigo, quem disse que roubar é crime é uma necessidade que está amparada por lei. Na visão do STF, isso é normal.
uma forma de sobrevivência. Pedro, desculpa, Pedro, discordar. Você nunca, o STF disse tamanha bobagem. Não existe isso. Não é por aí. Existe uma discussão, o Código Penal é de 1940. O Reginaldo também é formado em Direito. O Reginaldo sabe o que eu estou dizendo. Existe uma discussão, uma condescendência, vamos dizer assim, em relação ao crime famélico. E olha, né? E olha lá, porque tem muita gente presa por conta de lata de leite ninho. Sim, entendeu? com certeza. O que é o crime famélico? O cidadão lá numa gôndola de supermercado está pegando lá algum alimento, né? Não deve pegar, é crime, mas em razão da situação toda, ele vai provar, o juiz vai dizer, pô, para que eu vou botar na cadeia, condenar 2 vezes o sujeito? Bom, quem é que devolve a lata de leite para o dono do supermercado? Tchau, está no perdas e acabou, também não tem onde ele reclamar. Então, com exceções, agora, a filigrana jurídica, de você sair do flagrante, de você anular o flagrante, de você obter a liberdade, de você ser absolvido e tal, aí é uma outra situação. Responder todo o processo. Tá, aí Virou tem, inquérito. Aí tem todo um inquérito policial, uma denúncia, um processamento contraditório, etc. Agora, não vamos, assim, o Supremo disse que pode roubar, tá? Nunca disse. Nunca disse. Nem nós podemos discordar, não pode 99%. Uma rádio conceituada dessa entrar numa discussão, não pode. Não pode, né? Eu não posso permitir esse tipo. É uma questão de responsabilidade. De responsabilidade, sabe? Não, agora é lei, você pode roubar. Não. O que teve, por exemplo, num dos Estados Unidos, isso eu estava lendo, numa reportagem, comentei isso aqui há uns 60 dias, e depois a televisão mostrou isso, inclusive. Um dos estados dos Estados Unidos, pelo princípio da insignificância, ou seja, por pouca coisa não vale a pena o Estado se mobilizar, entendeu? Até um determinado X em dólar, né? Coisa de 800, 900 dólares, não haveria mais por que o Estado mobilizar os seus agentes e tal. Virou um negócio. Imagina. Virou um negócio. O sujeito entrava lá na loja, entrava lá na farmácia e reveram estão revendo a situação, porque estava insustentável. É verdade. O Tião Santista está citando aqui um caso que aconteceu em Cascavel, onde prenderam uma pessoa com 82 anos que roubou a fiação do ginásio de esportes e do CRAS, lá em Cascavel. A Edna também está mandando aqui a mesma... Mas não está aposentado o homem? Está fazendo um dinheirinho extra, né? Também na mesma direção. O Vânio está dizendo aqui que a ideia dele é prender tudo o que tenha nos ferrovelhos e que não tenha origem. Se alguém for lá vender, que assine um termo com CPF, comprovante de residência. A meu ver, o mais safado é o receptor. Óbvio, porque quem recepta, ele compra com interesse do lucro. Claro. Né? Ele é duplamente bandido nessa situação. Né? Sabe que está vindo muito... Quando o ditado é esmola desmaia, você desconfia, né? Imagina. Não, tu chega lá no pé do São Benedito, bota um coati e uma garopa, ele fala, opa, que história é essa? Tá em tempo de pandemia, assim tudo isso. Reginaldo, como é que está a guarda? Está bem? Como é que está indo a guarda? Nós estamos com algumas dificuldades, né, por causa dessa pandemia. Muitos servidores, agora mesmo acabei de receber a notícia que mais um acabou se afastando porque a esposa positivou, né, para a Covid e vai ficar afastado, né? Amanhã temos uma audiência pública, né? Estão todos convidados para debater alguns assuntos ligados à Guarda Municipal. É importante, né? A Prefeitura, o Poder Legislativo participar dessa conversação toda, mas no geral, a Guarda Municipal está muito bem, né? Com equipamento, com material, o pessoal com salário em dia, recebeu um aumento expressivo agora, todos os servidores, né? Porque a Guarda ela tem um histórico de imagem positiva na cidade. Tem, inclusive, ontem assistindo uma entrevista do ministro da Segurança e Justiça, né? Que esteve aqui no Paraguai o mês passado. Fomos muito bem recepcionados por ele, é um assunto para tratar de crimes transnacionais. Ficamos surpresos quando ele apresentamos, né, foi um guarda fardado comigo, né, ali no Hotel Cassino, no Paraguai, e ele falou, já ouvi falar muito dessa Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, é uma das mais atuantes. Então, nós temos um conceito muito bom, né, junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Secretaria Nacional Antidrogas. Então, a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu ela sempre foi referência
E estamos mantendo esse nome, né? Essa tradição. Vem concurso pela frente para renovar a turma? Sim, a ideia, né? O prefeito já manifestou, né, a possibilidade agora começar a trabalhar essa questão, porque está precisando, né? Em todos os quadros ali, para atender a defesa civil, a parte administrativa, a parte técnica e, é claro, com toda certeza, a parte operacional, não só dos guardas, mas também dos agentes patrimoniais. Eu estava conversando agora com o Dr. Rogério, 2011, mais ou menos, a gente tinha uns 400 agentes patrimoniais. Hoje nós estamos com 120, né? Então precisa dar uma melhorada aí nesse quadro. O Reginaldo, como curioso, nós anunciamos há cerca de mês e tanto, aquela informação, eu acho que menos de um mês, né? Que o secretário de administração, Newton Bobato, trouxe para nós até dos quadros, né? Funcionários públicos que não haviam se vacinado e que se constatou elementos da Guarda Municipal que não tinham se vacinado. Como é que está isso? Nós ainda temos ali alguns que não iniciaram o ciclo, né, vacinal, que estavam sem a vacina, mas agora já está com uma dose ou com 2 doses, certo, que estavam resistindo. Agora nós estamos com 16, né, que estão ainda com... Qual é o argumento disso, Reginaldo? São questões pessoais, ideologias próprias, né? E alguns estão seguindo... Mas tem ideologia da vacina? Porque você pode ter problema, problema de saúde que justifique, ou talvez uma crença religiosa, não me lembro e tal. Mas desses 16, daí eles não estão trabalhando, então está sendo descontado não, o pagamento deles. Alguns estão cumprindo com a determinação do decreto que eles têm que apresentar o teste negativo para Covid a cada 24 horas. Quando vai trabalhar, tem que apresentar o teste. Daí tem um agente patrimonial e parece que 6 que não apresentaram o teste e eles estão incorrendo na falta conforme está previsto no decreto, né? Estamos buscando verificar até que ponto que vai isso aí, né? Isso aí é uma demanda que está acontecendo em todas as esferas de governo. Infelizmente está acontecendo assim. É uma média menos que 2% da nossa população de servidores públicos que estão nessa situação. E tomara que revejam, né, esse conceito e que tomem a vacina para salvaguardar a saúde dele e dos outros que ele atende como servidor público, né? Conversando hoje com o promotor, né, com o promotor, não, desculpa, com o procurador do município que está tratando do caso, ele falou, deu um exemplo muito bacana, falou, o meu filho, minha filha, né, ela faz curso de medicina e um dos requisitos é tomar todas as vacinas que tem possível, até aquelas que tomou quando era criança, para não ser um vetor dentro do hospital. Então, se você é um servidor público, tem que servir o público da melhor forma possível, né? Então, é difícil, né? Você atender o público sem estar vacinado e a pessoa vai ser atendida e não tem outra escapatória, tem que ser atendida por aquele servidor. Me parece que também, Reginaldo, foi criada uma confusão muito grande foi, sim. Com essa definição do que é liberdade, né? Então tem gente que entende que teimosia é liberdade. Então, eu vou na contramão da direção e tal, não é? Cria uma diferença entre vacina obrigatória e vacina compulsória, e daí tem segmentos políticos de muita expressão que é contra, outros de muita expressão que são a favor. Isso cria um conflito na cabeça da população e o servidor público faz parte dessa população. Entra naquele percentual, né? Reginaldo, obrigado. Deixa eu só aproveitar, eu citei agora há pouco aqui no ar, vou aproveitar a tua presença, daqueles 50 ar-condicionado roubados lá, computadores. Aliás, roubados lá, e mais os ar-condicionado lá da Secretaria de Educação, faz um ano. Alguma pista, buscaram alguma coisa? Sumiu? Nem notícia. Evaporou? Acompanhamos vários assim, internautas que estavam vendendo em algumas redes sociais, bem parecido, e quando a Polícia Civil ia na cola, sumia tudo de novo. 12h16, o César Augusto, aqui ele pergunta, não é função da Guarda Municipal zelar pelo patrimônio público? É a maior delas, eu acho. É a maior delas. A Guarda Municipal, né? Ela tem como o DNA dela, a identidade dela, né? Cuidar de seus bens, serviços e instalações. Porém, com o advento da Lei 13.022, da Lei 9.503, né? Vai aumentando o leque de atuação. Cuidar da população, cuidar do trânsito, cuidar do meio ambiente, cuidar da segurança do povo, né? A questão das mulheres, que a Guarda Municipal muito bem faz um trabalho bem feito,
Aquela violência doméstica, etc., a lei da Maria da Penha. Como é que está, Reginaldo? Esse é um trabalho de excelência que nós temos e foi destaque, e vem sendo destaque pelo número de ocorrências que atende, pela excelência no serviço, e é um grupo que, se nós pudéssemos, nós dobraríamos esse efetivo. Quando nós entramos tinha 6, hoje já tem 10 nessa equipe, e tomara que venha um concurso para colocar mais 10 e mais 10, porque é um trabalho muito bonito que elas fazem. Não tem esse negócio de ser condescendente com o valentão, né? Não. Inclusive, temos até servidores da própria casa que são atendidos por elas, com medidas protetivas, e vai lá cumprir a risca. Seja da segurança, seja do Poder Judiciário, seja de onde for, mas elas estão lá fazendo, porque além das ocorrências que elas atendem, elas também vão casa a casa conversar com aquelas mulheres que estão sob medida protetiva, se está sendo cumprida mesmo. Aí tem o botão do pânico, tem o telefone de emergência, que é aquele sujeito que está se aproximando da mulher que tem a medida protetiva, já acusa e vai correndo lá para dar um suporte. 12h17. Obrigado, Reginaldo. Nós agradecemos. Vou também, que eu tenho outro compromisso, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Intervalo.